A nossa reportagem. Guilherme Oliveira conosco para falar sobre essa operação contra a corrupção na Polícia Civil de São Paulo. Conta essa história direitinho, Guilherme, bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, a Paula, quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Pois é, uma operação importante acontecendo nesta manhã do Ministério Público de São Paulo com a Polícia Federal e também com a Corregedoria da Polícia Civil contra um grande esquema de lavagem de dinheiro que tem o envolvimento de doleiros já conhecidos, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato, além do envolvimento do crime organizado e de policiais civis corruptos aqui em São Paulo. Esse grande esquema de lavagem de dinheiro funcionava de duas formas. A primeira, liderada pelos doleiros, que identificavam potenciais riscos contra o crime organizado, e aí esses doleiros entravam em contato com os agentes públicos e ofereciam propina a esses agentes, a esses policiais civis ou então delegados, para ocultarem provas ou então dificultarem as investigações. E a outra forma, liderada pelos próprios agentes públicos, que, sabendo de algumas informações privilegiadas, entravam em contato com o crime organizado ou então com esses doleiros e diziam o seguinte: estamos sabendo disso, disso e disso, se vocês quiserem que a gente limpe a barra de vocês, mande também aquela propina, e aí todo esse esquema acontecia. Essa lavagem de dinheiro, claro, do crime organizado, do tráfico de drogas. Essa lavagem acontecia com empresas laranjas, principalmente estabelecimentos comerciais, como padarias e também mercados. Isso é um ponto importante. Lavagem com criptomoedas e também a lavagem de dinheiro com tickets alimentação. Isso de acordo com o Ministério Público. A gente teve acesso a um documento do Ministério Público, todo esse documento que baseou a operação de hoje. E por que ticket alimentação? Porque aí eles usavam esses tickets justamente nas padarias ou então nos mercados. E aí fazia toda essa volta para, no fim, tentar lavar com dinheiro e sair com um dinheiro limpo. Como é que o Ministério Público conseguiu descobrir tudo isso? Em 2022, quando o Ministério passou a investigar esses doleiros, não o envolvimento dos policiais corruptos, apenas contra os doleiros. Mas nessa investigação, os promotores acabaram descobrindo algumas conversas entre os doleiros e os policiais civis corruptos. A partir disso, começaram a avançar com essas investigações até a operação de hoje. 25 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão. Desses 11, 9 já foram cumpridos, conseguiram prender 9 pessoas, inclusive pessoas da Polícia Civil aqui de São Paulo. E de acordo com essa investigação, são agentes vinculados ao DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, ao DPPC, que é o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, além de outras 2 delegacias aqui em São Paulo, o 16 e o 35 Distrito Policial. Um ponto importante que o Ministério conseguiu descobrir também foi a troca de um HD que foi apreendido numa operação, e nesse HD havia provas contra o crime organizado, contra a lavagem de dinheiro. Mas aí teve esse esquema de propina. Os doleiros entraram em contato com o responsável na época do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, e a troca desse HD aconteceu dentro do departamento que é vinculado à Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, os criminosos tiraram um HD cheio de provas, colocaram um outro no lugar exatamente igual, mas aí sem prova nenhuma. Um ponto importante também, Lupato, Sabino, Paula, que quando há uma operação desse porte, sempre há coletiva de imprensa depois, por volta das 11h30 da manhã, meio-dia. Só que hoje, o Ministério Público de São Paulo já afirmou que não terá coletiva, mesmo com uma informação importante dessa, de policiais corruptos envolvidos com o crime organizado, com a lavagem de dinheiro e também com doleiros. Então as informações a gente vai conseguindo aos poucos, tanto por parte do Ministério Público, é verdade, mas também com parte da Polícia Federal e da Corregedoria da Polícia Civil. 9 presos até agora, meus amigos. Vou contar uma coisa para vocês que pouca gente sabe, e durante a minha vida eu falei muito pouco. Eu advoguei na área criminal no início de carreira. E infelizmente vi esse tipo de prática, eu estou falando de 30 anos atrás.
vi esse tipo de prática de delegado, principalmente investigador, cobrar propina para sumir com o inquérito policial. Às vezes, hoje em dia, acho que isso não é mais possível, essa prática não é mais possível, porque deve estar tudo digitalizado. Mas antigamente era em livros. Eles registravam o número do inquérito policial, o início do inquérito policial em livros. E eles faziam o seguinte, eles deixavam em branco ali, em vez de registrar, até conversarem com os advogados de defesa. Infelizmente, eu vi cliente meu sofrer esse tipo de pressão. Tivemos no escritório em que eu trabalhava de denunciar isso para a Corregedoria da Polícia e, obviamente, o escritório sofreu represálias. Mas isso não é uma prática nova. É uma prática minoritária, a maioria dos delegados e dos policiais civis são da melhor qualidade, principalmente num estado como São Paulo, fazem um trabalho honestíssimo, mas esses daí, aos quais o Guilherme se refere, por exemplo, são aqueles que mancham o nome da instituição. E eu já vi também, e agora eu estou falando do momento atual, não estou falando do passado, delegado de polícia usar Rolex, usar terno Zenha de 20 mil reais, sei lá quanto custa um terno Zenha, talvez seja até mais que isso. Carro de luxo. Sapato de 8 mil reais, né? Então, camisas feitas sob medida, e eles ganham de 15 a 23 mil reais. Esse é o salário de um delegado em São Paulo. 15 mil reais início de carreira, podendo chegar até 23 mil reais. Não estou discutindo aqui se esse salário é justo ou não para quem corre risco de vida o tempo inteiro nas ruas e enfrentando o crime. Mas é esse o salário que eles ganham. Né? Vocês acham que dá para comprar terno Zenha de 20 mil reais ganhando 23 mil? Então, quando você vê um delegado de gravata Hermès, que custa 2 mil, 3 mil reais, você já desconfiem. Já tem alguma coisa estranha ali. A não ser que os delegados, também como os ministros do Supremo, sejam fazendeiros e empresários. A decisão do juiz Paulo Fernando Deruma de Mello sobre essa operação fala o seguinte, ó. O grupo teria transformado delegacias especializadas em um centro de negociações para garantir a impunidade de criminosos. Acho que esse é o resumo, né? Guilherme Oliveira, muito obrigado pelas informações. Um abraço. Obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal. Até.